Bom dia, meus amores do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de ciências de hoje, no módulo de vocês na página 185. Vamos falar sobre animais vertebrados e animais invertebrados. Forme uma dupla com alguém que você esteja em casa, né? Porque o colega não tem como agora, porque estamos todos em casa. Peça a ele que se curve, como mostra a imagem ao lado. Em seguida, toque suavemente uma de suas mãos no meio das costas. O que você percebeu? Qual é o nome dessa estrutura e qual a sua importância para o corpo humano? Então, vocês perceberam, né, que essa estrutura é a coluna vertebral. Ela auxilia na proteção e sustentação e movimentação do nosso corpo, não é isso? Muitos animais possuem um conjunto de ossos que formam um esqueleto. Alguns desses ossos formam a coluna vertebral, a qual não é observada em todos os animais. Não são todos os animais que possuem a coluna vertebral. Os ossos do esqueleto, incluindo os da coluna vertebral, ajudam a movimentar, sustentar e proteger o corpo. O ser humano, as aves, as cobras, os sapos e os peixes são exemplos de animais que possuem coluna vertebral. Então, esses animais que possuem coluna vertebral são chamados de animais vertebrados. Vamos ver a seguir o esqueleto de dois animais vertebrados. A coluna vertebral, ela está destacada na cor azul. Aqui a representação do esqueleto de um gato. Olha a coluna vertebral do gato, né? A coluna vertebral está representada na cor azul. E tem uma representação do esqueleto de uma ave. Vocês estão vendo aí, né? Esses animais são animais vertebrados porque possuem coluna vertebral. Não é isso? Agora, vamos ver na outra página, os animais vertebrados, eles podem ser divididos em diferentes grupos. Veja a seguir. Vamos ver, os animais vertebrados, ele pode ser dividido em diferentes grupos. Ele pode ser dividido em peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. Vamos agora ver os peixes. Os peixes são os animais que vivem em ambiente aquático e se locomovem com auxílio das nadadeiras distribuídas pelo corpo. Geralmente tem o corpo revestido por escamas. De maneira geral, os peixes se desenvolvem com ovos fora do corpo da fêmea. Alguns exemplos de peixes são o dourado, o tubarão e a arraia. Esse que está na fotografia, na imagem, é um dourado, né? Vamos falar agora sobre os anfíbios. Os anfíbios, eles são animais que podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Ele possui pele lisa e úmida e pernas adaptadas para saltar, caminhar ou nadar. A maioria dos anfíbios se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea. Como exemplo de anfíbios, podemos citar as pererecas, os sapos e as rãs. Aí na imagem vocês estão vendo a imagem de uma perereca. Agora vamos falar sobre as aves. As aves possuem bico, têm o corpo coberto por penas, um par de asas e a maioria delas voa. Algumas apenas caminham, como os pinguins, os avestruz e as emas. As aves se desenvolvem no interior de ovos que ficam fora do corpo da fêmea. Como exemplo de aves, podemos citar a arara canidé, o beija-flor e o pardal. Aí na imagem vocês estão vendo a arara canidé. Agora vamos falar sobre os répteis. Os répteis são animais que possuem o corpo coberto por escamas, placas ou carapaças. Alguns se movimentam andando, outros correndo e alguns por meio de movimentos laterais do corpo, como as serpentes. A maioria dos répteis se desenvolve em ovos fora do corpo da fêmea. Como exemplo de répteis, podemos citar as serpentes, os lagartos e as tartarugas.
Aí vocês estão vendo a imagem de uma cobra, a cascavel, né? Agora vamos falar sobre os mamíferos. Os mamíferos, eles possuem um corpo coberto por pelos. Estes animais se alimentam de leite materno até certo tempo após o nascimento. Né? Eles se alimentam de leite materno até certo tempo após o nascimento. A maioria se desenvolve até o nascimento no interior da fêmea em um órgão chamado útero. Como exemplos de mamíferos, podemos citar o lobo-guará, o elefante e o gorila. Aí na imagem vocês estão vendo um lobo-guará, não é isso? Agora, alguns animais não apresentam coluna vertebral, como falamos, né? Eles são chamados de invertebrados. Então, animais vertebrados são aqueles que possuem a coluna vertebral. E os animais invertebrados são aqueles que não possuem a coluna vertebral. Vamos dar alguns exemplos. A minhoca, a borboleta, a aranha, o caranguejo, a esponja do mar e a estrela do mar. No material de complementar de vocês, na página 21 e 23, vocês vão ver lá o jogo da memória. Né? Esse jogo da memória é sobre animais vertebrados e invertebrados. Então, vocês vão lá no material complementar de vocês, destacam a página 21 e 23 e divirtam-se com esse jogo da memória. E também temos a atividade da 189 e a 190. Beijos, até a próxima aula.